A gente vai conversar com calma, então, e essa é a ideia para a gente poder discorrer sobre o tema, tá? Em relação à Polícia Civil do Espírito Santo, gente, a gente tem algumas boas notícias. A primeira boa notícia é que ainda que você tenha feito 50% da prova, você tem chance de passar nesse concurso. Eu vinha dizendo no início da nossa live que eu escrevi um artigo recentemente, que foi publicado no Conjur e no Correio Brasiliense, sobre sugestões de novas normas para o concurso da magistratura, porque o CNJ está discutindo isso. E entre as sugestões estava que um maior número de pessoas possa avançar para a segunda etapa. Coincidentemente, isso aconteceu com a Polícia Civil do Espírito Santo. A gente tem um maior número de pessoas que está na segunda fase. A primeira fase valeu 120 pontos. Ok, perfeito, são 120 pontos. Só que a segunda fase também vale 120 pontos. E só a peça vale 60 pontos. O que significa que se você for muito bem na peça e muito bem nas questões discursivas, você pode tirar a diferença, ainda que não tenha ido muito bem na primeira etapa. Até porque, mesmo que você não tenha ido muito bem na primeira etapa, possivelmente sua diferença de pontos para alguém que foi maravilhosamente bem não seja superior a 20 pontos. E o que numa segunda fase, que vale 120 pontos, é plenamente possível de se tirar. Essa diferença é plenamente possível de ser eliminada. Então veja você o seguinte para a gente poder compreender a prova. O sujeito foi muito bem na primeira fase, fez 80% da prova, foi uma prova muito letra de lei, etc. Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse estilo de prova, mas o sujeito foi para a segunda fase. Na segunda fase, o concurso é outro. Por quê? Eu preciso saber. Primeiro, língua portuguesa. Se você der uma olhada no seu edital, está dizendo que o sujeito pode perder na peça até 20 pontos em razão do emprego inadequado do vernáculo. E pode perder nas questões discursivas, em cada questão discursiva, 5 pontos em razão do emprego inadequado do vernáculo. Ou, nas palavras do edital, erros de natureza gramatical. Então você pode ter ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Então, às vezes, o sujeito vai bem em prova objetiva, mas quando chega na prova subjetiva, ele não domina a disciplina. Por isso, eu entrei em contato com a professora Grazi, que é nossa professora de português, e eu pedi a ela 4 videoaulas sobre técnicas de redação para evitar erro de português na hora da prova. A gente fez isso nos cursos de segunda fase da magistratura e foi muito feliz essa preocupação, porque havia candidatos que estavam sendo reprovados em razão do português. E a gente não quer isso, evidentemente. O segundo ponto é que às vezes o sujeito sabe tudo numa primeira fase, mas nunca fez uma peça prática de delegado. Então, neste momento, você precisa aprender a fazer uma peça prática de delegado. Qual que é a ideia do curso? A gente pegou. O aluno vai se matricular hoje, até o dia 22 ele vai ser matriculado no curso de primeira fase da Polícia Civil do Espírito Santo, específico que a gente fez, e no curso de informativos e questões. E até o dia 26 de julho vão ser disponibilizadas as 100 questões discursivas criadas e comentadas pelos professores. Ponto. Quando você estiver no curso de informativos, quando você estiver no curso específico de primeira fase, vá ler e estudar e assistir a aula de Constitucional, Penal e Processo Penal. Porque é isso que vai ser cobrado de você. Ok? Ok.
Aí depois começam as rodadas, tem a opção com e sem correção personalizada, tem as duas. As opções com são excelentes, mas as vagas são limitadas. Os delegados responsáveis são Eduardo de Favre, Aline Medeiros e o Felipe Orsi, que são muito sérios mesmo e muito acessíveis, bastante acessíveis. Então eu vinha dizendo a você o seguinte: o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu acho que esse é o grande questionamento. Eu acho que assim eu posso te ajudar mais. Eu fui delegado de polícia há 3 anos, né? Quem conhece a minha história sabe disso. Delegado da Polícia do Estado de Goiás. Então, quando eu passei, se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria? Basicamente, essa prova ela se limita a 4 disciplinas, digamos assim: penal, processo penal, constitucional e as peças práticas. Certo? Certo. Se você estiver estudando apenas para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, não, Samir, eu vou focar porque eu estou numa segunda fase, não interessa que muita gente tenha passado, mas é uma segunda fase, é minha chance, eu vou focar, eu quero passar bem, aí eu vou para o teste de aptidão física, depois eu vou para o oral, depois eu vou ser delegado lá. Aí você distribua o seu estudo entre essas disciplinas, já vou dizer como. Se você disser, não, Samir, eu vou continuar estudando para outros concursos ao mesmo tempo, eu faria uma proporção de 4:2. Então, suponhamos que você tenha 6 horas por dia para estudar, de segunda a sábado. Então, 4 horas por dia eu destinaria a esse concurso, já que você já está na segunda fase, e 2 horas por dia para estudar outras disciplinas que não cairão neste concurso, mas que podem cair em outro. Lembrando que quando você estiver estudando penal, processo penal e constitucional para essa prova, necessariamente você está estudando penal, processo penal e constitucional para qualquer prova. Bom, então suponhamos que você tenha 4 horas por dia para esse concurso. Apenas 4 horas por dia para esse concurso. O que eu faria no seu lugar? Eu estudaria 2 horas por dia de penal, 1 hora de processo penal e 1 hora de constitucional. Por que 2 horas de penal? Porque penal é penal geral, penal especial e leis penais especiais. Então a gente tem esse desafio, porque penal acaba sendo maior do que as outras, já que engloba penal geral, especial e leis penais especiais. Ok? Ok. E eu iria sim daqui até a prova. Não há uma data marcada para a prova ainda. A prova pode ser daqui a 60 dias, a gente está esperando mais ou menos isso, mas pode ser depois, pode ser um pouco antes. O curso vai te atender da data da sua matrícula até o dia da sua prova. Quer ela demore 10 dias, quer ela demore 100 dias, vai ser assim. Aí vamos lá. Os professores vão fazer a análise dos examinadores e dos temas principais das respectivas disciplinas para você estudar, tá? Você tem uma aula de orientação para a prova discursiva, que é ministrada pelo Daniel Carvalho, que foi o primeiro lugar na prova discursiva do MPDFT. Você tem os destaques dos principais temas em penal, processo penal e constitucional, ministrados pelo Felipe Orsi, pelo Eduardo de Favre e pela Aline Medeiros. Os 3 são delegados de polícia. E você tem a aula de português e tem todos os materiais teóricos. O que eu faria? Terá várias videoaulas. O curso tem, salvo engano, 18 videoaulas, 4 rodadas, central de dúvidas, material teórico em PDF, inclusive de penal geral, penal especial, leis penais especiais, constitucional, processo penal. Vou dizer o que eu faria, tá? Então, basicamente, como é que eu penso que você deve estudar? No seu lugar, o que eu acho que eu faria? Eu simplesmente iria aqui fazer o seguinte. Dessa forma, 2 horas de penal, 1 hora de processo penal e 1 hora de constitucional de segunda a quinta. Na sexta-feira, eu estudaria peças práticas.
O curso vai contar com material teórico em peças práticas e vai contar também com deixa eu só apoiar aqui. Aí. E vai contar também com aulas de peças práticas com esses 3 delegados. Por quê? Na quinta-feira você deve estudar as peças práticas. Essa é a ideia. Na quinta-feira você tira e estuda as peças práticas. E na sexta você simula a prova. Então você faz uma peça prática e as 3 questões discursivas na sexta. Ok? Ok. O curso vai ter 4 rodadas dessa forma. 2 delas com correção personalizada. E também há a opção de curso sem correção personalizada, né? Até porque com correção personalizada há uma limitação de vagas. Então, basicamente, o que eu acho? Se você estudar 2 horas de penal, 1 hora de constitucional e 1 hora de processo penal de segunda a quinta, na sexta-feira você estuda peças práticas e no sábado você simula a prova. Suponhamos que daqui até a prova você tenha 8 semanas para fazer esse estudo. Quando chegar na 9ª, que é a semana da prova, você terá feito 8 provas similares àquela. Terá revisado todas as disciplinas. E aí você vai para a prova. A sua chance de aprovação é muito maior. Lembrando que aqui, para você ser aprovado, você deve fazer 50% da prova. Português vale muito nessa prova. Português vale muito nessa prova. Já falei isso. Mas você vai fazer a prova. Tem que fazer 50% da prova. Ok? Ok. Se você fizer bem essa prova, você avança para o teste de aptidão física e depois, consequentemente, para a prova oral e pode ser delegado de polícia lá. Summer, material. Gente, eu tenho 2 sugestões de material em relação às disciplinas teóricas. Em relação a peças práticas, adotem o material que vai ser disponibilizado pelo curso para vocês. Tá? Eu queria mais uma peça, eu queria mais um exemplo, eu queria mais um modelo. Só mandar o e-mail para os professores. Eles são todos delegados de polícia. Professor, eu queria um outro modelo de representação pela aplicação pela decretação de prisão temporária, ou pela decretação de prisão preventiva, ou interceptação telefônica. Mande um e-mail. Vão ter esses modelos, você vai ter aula disso. Mas eu dizendo, mas eu queria um outro modelo também. Só mandar um e-mail que eles vão te enviar. Em relação ao material teórico, a única coisa que eu não quero é que você saia comprando doutrinas complexas para ler neste momento. É preferível que você revise as disciplinas. Você vai ter 2 opções. Primeiro, ler o seu próprio material, o que você já tem. Por quê? Porque reler é muito mais rápido do que ler pela primeira vez. Ponto. A segunda opção, adotar o material teórico do curso. Em constitucional, em processo penal, em penal geral, em leis penais especiais e em penal especial. Isso vai variar de acordo com o tempo que você tem disponível para a prova. Ok? Summer, mas há um examinador, o professor fez a análise, que ele tem predileção por um tema. Tudo bem, então você vai estudar também este tema, com uma maior profundidade. Agora, não além disso. Mas o ideal não é o real. Você tem que considerar o seu tempo até a data da prova. E a gente precisa esgotar essas disciplinas até a data da prova. Então, o que eu quero de você é que você alcance nessa prova uma pontuação correspondente a 70% a 80% da pontuação máxima.
Então, se você está falando em uma prova de 120 pontos, eu gostaria que você fizesse 96. Entendeu? Porque isso corresponde a 80%. E aí? E aí, o que acontece é, você vai conseguir avançar no certame. Só que tudo é estratégia, tudo é tranquilidade, tudo é o que você tem que fazer. Preste atenção no seguinte. A gente pediu para o Daniel ministrar essa aula de orientações para resposta de questão discursiva. E ele vai ministrar. Primeiro, a sua prova tem limitação de linhas. Você sabia disso? Então, prova discursiva, limitação até 30 linhas. Peça prática, limitação 60 linhas. Mas essa é a limitação máxima. Mas aqui aplica-se a teoria do limite, né? Ou a limitação mínima. Em Portugal dizem, a limitação mínima é essa. O mínimo é de 15 linhas na prova discursiva. O mínimo é de 30 linhas na peça prática. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver uma resposta entre 15 e 30 linhas. Você vai ter que desenvolver uma peça prática entre 30 e 60 linhas. E se for menos do que isso, ou se for mais do que isso, o edital diz, você vai perder pontos. Então, você não pode perder pontos em português. Por isso que a gente colocou a Grazi para ministrar. A Grazi disse que talvez precisará de 6 videoaulas e não apenas de 4, então vai ficar autorizado, se for o caso, a ter mais aulas. Você não pode perder pontos em português e não pode perder pontos em aspectos formais. Não observância do limite de linhas, por exemplo. Qual é um erro muito comum em prova discursiva? O aluno diz assim, o sujeito pergunta o que é mutação constitucional. Essa é a pergunta da prova, vai que cai, né? Pergunta o que é mutação constitucional. Em vez do aluno, do candidato, começar respondendo, dizendo mutação constitucional é o processo de alteração informal da Constituição. A norma é outra, apesar de o texto normativo ser o mesmo. Esse é o conceito de mutação constitucional. O aluno, em vez de começar assim, o que ele diz? Ele diz assim, a resposta dele começa assim, a interpretação constitucional é matéria deveras complexa. O controle de constitucionalidade no Brasil se submete ao sistema difuso e concentrado. E então, é possível que um juiz de direito na primeira instância o realize incidentalmente, ou o Supremo. Em caráter abstrato, a Suprema Corte é quem diz se a norma está de acordo ou não com a Constituição. Assim, meu filho, responda, depois discorra sobre o tema. O problema é que o sujeito fica com medo de responder, começar errado e aí perder pontos. Não, deixa eu te dizer. Sabe a resposta? Sei. Eu sei o que é lavagem de dinheiro. Eu sei o que é organização criminosa. Eu sei o que é tipicidade conglobante. Eu sei o que é a teoria psicológica da culpabilidade. Eu sei o que é a teoria normativa pura da culpabilidade. Eu sei o que é a teoria agnóstica da pena. Eu respondo e depois discorro sobre o tema. Por quê? Porque eu tenho uma limitação mínima, mas também tenho uma limitação máxima. Então, primeiro eu respondo ao questionário. Para não dar a impressão de que você não sabe, está enrolando. E também para não acontecer, como é muito comum, de o candidato inventar uma introdução que vai tomar dele 25 linhas e deixar 5 linhas para a resposta propriamente dita. Enquanto tinha que ser o inverso. Ainda que você responda diretamente, isso exige apenas 10 linhas e depois disso você vá discorrendo sobre o tema, falando de assuntos afins, é melhor que você responda. Uma outra orientação muito clara para a prova discursiva é que, primeiro, você não pode ter consulta na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, você sabe disso, né? Então, como é que você tem que fazer? Coloque na sua cabeça.
jurisprudência, lei, doutrina, exemplo. Tem que tentar trazer isso para a sua prova. Então, o que é tipicidade conglobante? Tipicidade conglobante é uma teoria explanada pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, não é por Zaffaroni, porque ele não é seu colega de sala, então pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, que entende que o ordenamento jurídico deve guardar coerência, não pode determinar tal. Eu explico. Segundo, exemplo. Por exemplo, então são esses pilares: jurisprudência, lei, doutrina, exemplo. Aí eu começo. Por exemplo, aí você vai pensar, se nós adotássemos a teoria da tipicidade conglobante, a excludente da ilicitude, do estrito cumprimento de um dever legal, que se dá quando um oficial de justiça ingressa na casa de alguém, cumprimenta uma decisão judicial e promove a penhora de um bem, que para nós hoje é furto, mas que não é crime, é fato típico de furto, porque subtraiu coisa alheia móvel para outrem, mas não é crime, porque agiu em estrito cumprimento de um dever legal. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, temos aí um fato atípico, trouxe um exemplo. Jurisprudência. Neste momento, podemos afirmar que a teoria da tipicidade conglobante ainda não é adotada por nossos tribunais, apesar de já serem encontrados em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça referências à tipicidade conglobante no enfrentamento da matéria. Ponto. Então, eu vou me lembrando que eu tenho que falar de doutrina, jurisprudência, lei e exemplo. Isso, se minha resposta estiver correta, também fará com que minha resposta esteja completa. Então, é fundamental que você tenha essa maturidade na hora de fazer prova. Então, o sujeito, veja como é importante. Você vai ter orientação com um cara que foi o primeiro lugar na prova discursiva do MPDFT, que é um concurso dificílimo. Você vai ter aula de português para você não errar português. Meu filho, 2 aulas dessa podem valer sua aprovação. Porque você deixa de cometer um erro que você comete, que é horroroso, as pessoas não sabem, que as pessoas em geral leem muito pouco, isso é comum, leem muito pouco, quando leem resumos, e os resumos não são um primor em língua portuguesa, as pessoas não têm um bom português, né? Geralmente não empregam adequadamente o vernáculo. Uma aula dessa te poupa da reprovação. Eu estou sendo sincero, quer uma orientação? Escreva frases curtas, porque muito provavelmente, se sua frase for extensa, com muitas vírgulas, vai ficar confusa. Ninguém vai entender o que você quis dizer. Fora a chance de você errar no emprego da vírgula. Então, curtas. Você vai ter essa orientação, como essa que eu tirei da prova discursiva, que faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque o cara bate na sua prova e em vez de te dar vale 20 pontos, a de penal, por exemplo, se eu não tivesse dado o exemplo, se você não tivesse feito referência ao STJ, sua nota seria 12. Mas você fez referência ao STJ, ele te deu mais 2. Você deu um exemplo, ele te deu mais 2. Aí são 16. Entendeu? E aí você vai subindo. E essa é a ideia. Peça prática. Peça prática, deixa eu te explicar uma coisa sobre peça prática. Sabe dirigir? Dirigir carro, pegar o carro e dirigir? Pois é, você não aprende a dirigir lendo o livro do Detran. Aprende? Como é que liga o carro, embreagem, já aprende? Não aprende. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Um cara do lado dizendo, pelo amor de Deus, vai devagar, aperta o freio, não é assim, para dar seta, aí você aprende. Peça prática, sentença, denúncia, representação pela prisão preventiva, portaria para instauração de inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório policial, você aprende na prática. Não adianta você pegar um livro de peças práticas de delegado e ler o livro inteiro.
Se você não fizer a peça prática, você não saberá fazer a peça prática. Então, no curso, você tem um material de peças práticas. E ele é importantíssimo, você deve ler. E a gente tem 6 videoaulas só de peças práticas. E você deve assistir essas 6 videoaulas. E deve assistir mais de uma vez. A gente tem uma limitação de 2 ou 3 acessos por aula. 3 acessos eu vou pedir para colocar. Você pode assistir mais de uma vez. Mas se você quiser aprender a fazer, tem que fazer a peça da rodada. Tem que ler sua correção personalizada. Tem que explorar a central de dúvidas. A central de dúvidas está à sua disposição. Basicamente, o que aconteceu na Polícia Civil do Espírito Santo é o seguinte: passaram uma régua, tiraram, vamos supor, 50%, 60% das pessoas que fizeram a prova, restam 40%. Se você está nesses 40%, você tem uma grande chance, porque é um novo concurso. O seu desempenho na primeira fase vai ter uma influência pífia na sua aprovação. É o seu desempenho na segunda fase que vai fazer diferença, apesar de ser a mesma pontuação. Porque é na segunda fase que um domínio de peça prática vai mudar de forma gritante o seu desempenho. Entendeu? Então, qual é a ideia? Português, tem que saber, não adianta, porque vai ter um peso. Penal, processo penal, constitucional e as peças práticas. Essa é a ideia da sua prova. Essa é a ideia. Os delegados vão ministrar a cada um deles 2 videoaulas sobre temas que eles entendem. Quais são os temas que eles entendem que estarão na sua prova? Isso serve como norte, porque eles vão fazer isso com base na análise do examinador. Então eles vão fazer uma análise dos examinadores e vão orientá-los. E eles são um pessoal muito dedicado, muito empenhado e muito sérios. E é isso que faz diferença. Você vai ter 3 delegados ensinando a fazer peça prática, 3 delegados corrigindo a sua peça prática. Entendeu? 3 delegados estudando como vai ser. Não dá para você ter por base o concurso anterior da Polícia Civil do Espírito Santo, porque foi outra banca. Porque no concurso anterior a prova subjetiva foi no mesmo dia do objetivo. Ah, mas no concurso anterior cobraram a classificação do crime. Não, deixa eu explicar. Esquece. É outro concurso. É outro concurso. Eu acho que se você está por uma questão, deve ser anulado e você deve ir para a segunda fase. Eu acho que até 2 questões devem ser anuladas e você deve ir para a segunda fase. Minha opinião. Tá? Mas se você começar o curso, eu não passei, por exemplo. Foi anulado, mas eu não aproveitei, por exemplo. Aí só você pedir o reembolso proporcional àquilo que já tiver sido realizado o curso, disponibilizado e pronto. Mas não deixe de fazer. Pessoal, manda e-mail, viu? Charlene, ó. Charlene fez, está na segunda fase. Pode mandar um e-mail que eu converso com o pessoal, tá, Charlene? No seu caso. Pessoal, mais alguma dúvida? Agora eu vou abrir para dúvida, tá? Quem tiver com dúvida, é a hora de perguntar. Então, eu aposto numa segunda fase em 60 dias, mas posso estar enganado, tá? Eu aposto na segunda fase. As questões vão ser disponibilizadas, as 100 questões discursivas, no dia 26 de julho. As rodadas segundo o cronograma. E a matrícula no curso de primeira fase da Polícia Civil do Espírito Santo, no curso de informativos, ocorrerá assim que você fizer, a partir do dia 22 de julho já serão matriculados os alunos. São 4 rodadas completas simulando a prova, 2 com correção personalizada, ok? Há a opção do curso também sem correção personalizada. Eu não tenho ideia de quantas anulações nós teremos, tá? Todas as rodadas terão o respectivo espelho. O curso com correção personalizada, nesse momento, porque é o valor promocional de lançamento, é R$ 790. É isso? Isso.
o que significa parcelas mensais em 12 vezes sem juros de R$ 65,83. E em relação ao curso sem correção personalizada, você tem, deixa eu colocar aqui para você, ele custa, deixa eu só colocar aqui para você, R$ 490, o sem correção personalizada. E sai R$ 40 por mês, né? Em 12 vezes. R$ 40,83. Especificamente MP, não entendi. Se você está estudando para MP, tem que preparar primeiro para a primeira fase. Acho que em 60 dias a segunda fase. Serão 4 simulados disponibilizados pelo curso. Aluno do DEPOL 6 pode mandar e-mail solicitando um desconto que o pessoal da coordenação vê o que é possível e se é possível fazer. Não haverá venda separada das questões cursivas ou da peça prática, mas se você, Vivian, deseja isso, você pode comprar o curso sem correções personalizadas, porque aí todo o curso sai a R$ 490, né? O material escrito fornecido pelo curso será suficiente ou indicado algum livro complementar? Constitucional e penal, processo penal, na minha opinião, é suficiente, e em peças práticas também, mas com certeza, se quiser sugestões, os professores vão indicar. Quem fez 80 pontos está na segunda fase, né? Quem fez 50% da prova já está na segunda fase. Todas as 100 questões vêm com gabarito comentado, né? Ou com espelho, né? Que são as questões discursivas. Em relação à prova oral, você já tem, né? Em relação a que são 5 vezes o número de vagas. Com correção 790. Não, quem está fazendo o DEPOL 6 destina 2 horas por dia para o DEPOL 6, 4 horas para a segunda fase da Polícia Civil do Espírito Santo. Obrigado pelo elogio. Assim, questões são elaboradas pelos professores. Eu acho que você pode destinar 70% do seu tempo de estudo para esse concurso especificamente e 30% do seu tempo de estudo para outros. Só o DEPOL eu reputo suficiente. As rodadas começam a ser enviadas no dia 12... Não, as rodadas... Primeira rodada no dia 20 de agosto. O curso começa no dia... As matrículas nos cursos intensivos e de informativos já no dia 22 de julho. As questões discursivas disponibilizadas a 100 no dia 26 de julho. E aí no dia 12 de agosto começam as videoaulas gravadas especificamente para esse certame. Sim, com certeza, Zeca. DEPOL 6 para um concurso de delegado que ocorrerá em 2020 da PCRN. Sem uso de código na segunda fase. Exatamente. Não, eu estou dizendo que se você for comprar doutrinas densas, você provavelmente não vai conseguir concluí-las até a data da prova. E o importante é que você estude todas essas matérias: penal, constitucional, processo penal e as peças práticas de delegado. Isso, mas se houver necessidade, a gente vai antecipar essas rodadas, viu? TGN e BCA. Ok? Pessoal, acho que eu tirei as dúvidas, mas se tiver qualquer dúvida, só mandar para o e-mail contato@cpiures.com que o pessoal soluciona para vocês. São 4 rodadas, Rodrigo. Ok? Um grande abraço aí e um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela atenção e até mais, viu, pessoal? Uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.